Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um RedomasCast. Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast, esse espaço onde discutimos assuntos relevantes para nós mulheres e para os homens também. Eu sou Bianca Hatt e nesse episódio vamos comentar sobre a melhor série do ano, na minha opinião e na opinião da Academia do Emmy, The Handmaid's Tale ou O Conto da Aia. Mas antes de apresentar as minhas convidadas, eu preciso avisar você que essa série e o podcast, né? No podcast nós vamos comentar sobre assuntos como estupro, suicídio e violências no geral. Então, se essas questões despertam em você sentimentos ruins, são gatilhos para questões emocionais que você está lidando, é bom que você não escute esse podcast e também não assista a série. É uma série extremamente gráfica que pode te fazer muito mal e o melhor agora é você se cuidar e tem muitas outras coisas boas para assistir e outros Redomas casts para você ouvir com outro tipo de conteúdo que não vai te fazer mal. I was asleep before. That's how we let it happen. When they slaughtered Congress, we didn't wake up. When they blamed terrorists and suspended the Constitution, we didn't wake up then either. Now I'm awake. A série O Conto da Aia, em português, é do serviço de streaming tipo Netflix, Hulu, que é baseada num livro com o mesmo nome da escritora canadense Margaret Atwood e foi lançado em 1985, o livro no caso. Já a série saiu dia 26 de abril de 2017, pertinho do meu aniversário, e tem um score de 99% no Rotten Tomatoes e 8.7 no IMDb da última vez que eu chequei, que no caso foi há mais ou menos umas 2 semanas atrás. Hoje a gente vai discutir então um pouco sobre como conhecemos a série, do que a gente gostou, vai recomendar pra você. E o primeiro bloco que a gente vai conversar é sem spoilers. Então você que não assistiu a série, tá aqui pra ver se vale a pena, pode ouvir tranquilo, mas o segundo bloco, e eu vou avisar você, pode ficar tranquilo, você que tá ouvindo, daí tem spoilers. Então, já fica ciente aí, fica esperto pra na hora que eu avisar você parar de ouvir e assistir a série e daí voltar a conversar com a gente. Eu convidei a Luciana Petersen. Olá. A Tamiri Zimmer. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Olá a todos. E é Thaínes Hessila ou Hessila? Hessila. Boa tarde, bom dia, boa noite e a todo mundo que está ouvindo. Muito obrigada, meninas, por terem aceitado vir conversar comigo sobre essa série maravilhosa. E eu quero começar perguntando para vocês como é que vocês conheceram a série, o que levou vocês a assistirem. Eu comecei a assistir a série de forma, assim, aleatória, porque eu não esperava, né? Eu não tinha ouvido falar antes, mas eu vi um link de um site de crítica de série que eu sigo e li o texto, mas fiquei muito curiosa, mas ao mesmo tempo fiquei receosa de assistir, porque o tema é bem pesado, né? E eu não saberia se eu aguentaria ver, mas depois de um tempo eu pesquisei e assisti, me apaixonei e hoje estou aqui com vocês. Eu comecei por indicação do Thaínes. Ela ficou uns 2 meses mexendo o saco para assistir. E daí, um dia tomei a sábia decisão de assistir. E também pelo tema, né? Pois é, obrigada, querido. E teve um fator muito importante que foi a Elizabeth Moss também, que sou fã desde Mad Men. E aquela mulher tá maravilhosa nessa série, né, gente? Pelo amor de Deus. Com certeza. E foi isso. E você, Tamiris? Eu demorei um pouco mais pra assistir e eu já sabia meio por cima do que falava a obra e tudo mais. Então eu tinha medo, porque
coisas com abuso e tal, não chegam a ser um gatilho pra mim, mas são coisas que me fazem muito mal, assim. Então eu fiquei protelando, mas daí todo mundo tava falando tão bem que eu falei, não, vou dar uma chance pra série. E assisti os 5 primeiros episódios em, sei lá, 1 mês e meio, porque eu assistia um quase que por semana, e daí os 5 últimos eu acabei vendo tudo de uma vez, 2 dias, porque a gente tinha que gravar, aí eu corri pra assistir, mas foi isso, assim, eu não ia assistir, só que daí tanta gente tava falando tão bem da série, que eu resolvi dar uma chance e não me arrependi. Eu descobri a série pelo vlog da Carol Moreira, e quando eu vi o tema e ela falando a respeito da série, fiquei muito interessada em assistir. E eu tava numa ressacazinha, assim, de séries. Tinha terminado algumas e tava procurando uma que fosse drama, mas valesse a pena assistir, assim, fosse um drama que valesse a pena se envolver. Não uma história assim qualquer. E como eu gosto muito de distopia, e a gente até... que essa aqui é a segunda gravação desse mesmo podcast, eu vou deixar claro para as pessoas que estão ouvindo, assim, se a gente mencionar uma outra gravação que existiu num passado, foi essa, e a gente comentou nessa... É uma tristeza isso, né? É uma tristeza, é verdade, mas eu lembro da gente comentar sobre distopia e sobre como se trata de uma distopia. E eu gosto muito desse tema, eu acho que todo mundo que estava no podcast gostava desse tema. E a gente conversou um pouco sobre isso, então eu fiquei muito interessada em assistir a série também, ainda bem que fui assistir, né? Esse é o sentimento. E também já acompanhava a Elizabeth Moss desde Mad Men também, mas eu confesso, assim, que ela me surpreendeu muito. São 2 personagens muito diferentes, assim, e muito, muito merecido o prêmio que ela levou no Emmy. Maravilhosa. And Emmy goes to Elizabeth Moss. This is the first Emmy win and 9th nomination for Elizabeth Moss. She graduated high school 2 years early. I read that on the internet. Então, é uma história distópica que a gente falou. Ô, Tamiri, você consegue definir pra gente o que seria uma distopia? Ai, eu não sei se a definição que eu dou tá certa. É que a palavra utopia vem daquele livro do Thomas More, do século XVI ou XVII, acho que é XVII, onde ele cria um mundo praticamente perfeito, né? O país utopia seria um país perfeito e tudo mais. Aí, assim, eu li faz muito tempo o livro e eu li essas versões para adolescente, então pode ser que eu não tenha lido a obra inteira. Mas a gente acaba descobrindo que tem alguns problemas, mas é uma sociedade justa, é uma sociedade feliz. Todo mundo é feliz naquela sociedade. Aí o conceito de distopia, como eu entendo, eu nunca procurei num dicionário de conceitos para ver se é assim mesmo a definição, ele não necessariamente é um futuro, mas é mais fácil fazer no futuro, porque no passado a gente já viveu. Então, geralmente é um futuro onde as coisas elas estão ao extremo, mas na parte do que podia dar errado. Então, partindo da utopia do Thomas More, tá tudo ao extremo no que poderia dar certo. E numa distopia, tudo que dá errado para grande parte da população, né? Porque mesmo na série, o comandante Waterford fala, né? A gente tá no mundo bom. Sobra pouca gente, mas é melhor para esse grupo menor tá feliz. Então, eu entendo distopia dessa forma, assim, é tudo que pode dar errado ao extremo para a maior parte da população e vai ter o controle, né? As distopias que a gente tem, geralmente tem um controle de algum partido muito forte, uma regulamentação da mídia, acaba tendo... as pessoas podem ficar bravas, assim, né? Mas várias características dos fascismos que a gente viu no mundo acabam sendo associadas às distopias. Mesmo as distopias que foram escritas antes, né? Como O Admirável Mundo Novo foi escrito antes de haver o fascismo e o nazismo. Então,
é um governo autoritário, né? Mas geralmente a gente vê em futuros, assim, porque daí é mais fácil você criar uma coisa num período que ainda não foi vivido, né? Mas não sei se essa é a definição de dicionário mesmo, assim, de um dicionário de conceitos, eu não sei se estaria assim. Eu acho que muito da distopia também é que na tentativa de fazer uma sociedade dar certo, a gente criou essa sociedade que deu muito errado para várias pessoas, mas a gente queria que ela desse certo pra gente, né? Então, tipo, nessa tentativa de criar uma sociedade utópica para alguns, a gente criou essa sociedade péssima para outros, né? E não se importou de que essa sociedade fosse péssima para alguns se ela for ótima pra gente, né? O que é basicamente uma coisa que a gente já vive, né? Assim, a gente vive num sistema que explora as pessoas, né? Para que outras tenham certos privilégios, né? A Wikipédia tem uma definição aqui sobre a distopia. Aí ela fala isso que eu disse mesmo, de ser uma questão de totalitarismo, autoritarismo. E daí ela coloca traços comuns em sociedades distópicas. Tem conteúdo moral, projetando o modo como os nossos dilemas morais presentes figurariam no futuro. 2. Oferece crítica social e apresentam as simpatias políticas do autor. 3. Exploram a estupidez coletiva. 4. O poder é mantido por uma elite mediante a somatização e consequente alívio de certas carências e privações do indivíduo. 5. Discurso pessimista, raramente flertando com a esperança. E 6. Violência banalizada e generalizada. Achei muito bom, porque realmente são os pontos que a gente sempre vê em distopias. Sim, exatamente. Conto da Aya, né, ele vai falar da República de Gileade, que na verdade é nos Estados Unidos, que foi os Estados Unidos ou parte dos Estados Unidos, eu não sei se vocês entenderam isso, se todos os Estados Unidos ou se só parte. É uma dúvida que eu fiz. Na série, a June, né, que é a Offred, quando a gente fala June ou Offred, é a mesma personagem, que é a Elizabeth Moss, ela fala que na bandeira dos Estados Unidos sobraram apenas 2 bandeiras, que eu acho que o estado de Nova York ainda não caiu, e sei lá, Washington talvez, acho que não, Washington caiu. É assim, Nova York e algum estado do lado ali, porque ela fala que ainda está em guerra, mas que sobrou apenas 2 bandeiras na bandeira dos Estados Unidos, que tem as 50, que representam 50 estados, né? Então eu acho que sobrou uma parcela muito pequena do que era os Estados Unidos, que não tem como fazer frente a um país gigante como é a Gilead, né? Porque o país é muito... Os 48 estados juntos é muito grande, né? Sim. Então, esse partido conservador, teocrático, chamado Filhos de Jacó, eles dão um golpe e eles são extremamente fundamentalistas, vamos colocar entre aspas aí, e eles dão esse golpe para estabelecer esse governo teocrático nos Estados Unidos, e eles usam os artifícios do terrorismo, né? Acontece uma série de atos terroristas, e usam também uma questão que está acontecendo na sociedade, que é a infertilidade das mulheres e dos homens. Então, não estão nascendo crianças, não estão mais... as crianças que nascem, elas estão morrendo também, e isso é uma coisa que está acontecendo no mundo inteiro, né? Eu não sei se esses ataques terroristas são no mundo inteiro, mas essa infertilidade está acontecendo no mundo inteiro, e eles atribuem, pelo que eu entendi, essa infertilidade à poluição, a um lixo que é tóxico, de alguma coisa que eles estão usando ali. E é um futuro próximo, pelo menos na série, assim. Como o livro é dos anos 80, como eu falei na introdução, mas na série tem um gráfico lá que aparece já no primeiro episódio, que mostra assim, a taxa de natalidade, e o último dado
do gráfico é de 2015. Então dá a entender pra gente que não é um futuro muito distante, assim, que eles estão trabalhando ali na série, até também pela tecnologia que a gente vê na série, né? Que é muito similar à tecnologia que a gente tem hoje. Uber, enfim, aparecem essas coisas na série, né? Esse partido teocrático assume o poder, e daí, justificando-se na Bíblia, eles resolvem, então, tentar amenizar essa questão da taxa de infertilidade da população, e eles usam a questão do pecado como justificativa, né? Então, não, olha só, nossa população é impura, nossa população tem casamentos não aceitos, né, divorciado que casa de novo e tudo mais. Então, a questão da moralidade entra como pecado, e a partir disso eles justificam que Deus não está mandando filhos para essa terra por causa de toda a corrupção e mal que se espalhou ali. E daí, a partir disso, eles dividem. Das mulheres fica muito mais claro pra gente, dos homens a gente sabe que tem os comandantes e os soldados, mas não sabe como se deu essa divisão. Mas entre as mulheres, as esposas, que são as que vestem azul, um tom quase verde na série, são as casadas com os comandantes e talvez com outras pessoas do partido que a gente não sabe, porque a gente só vê os comandantes na série. A gente tem as aias, que é onde a June se encaixa, que são as mulheres férteis dessa sociedade, que são catalogadas para reproduzirem filhos, né, para terem filhos para as famílias dos comandantes e das esposas. Então elas engravidariam e depois essas crianças seriam tiradas delas. E como a gente... não sei se dá para dizer agora já, mas elas engravidam de uma forma não... sei lá, não sei nem a palavra. Elas engravidam sendo estupradas, elas não sofrem inseminação artificial. É um estupro cerimonial que elas sofrem todo mês com o comandante e a sua esposa juntos. E daí a gente teria as martas, né, que são as empregadas das famílias, as empregadas domésticas e tudo mais. E daí eu fiquei refletindo, depois da primeira gravação, eu acho que as martas talvez fossem mulheres que eram viúvas, ou que... Porque, por exemplo, a Rita, né, a Marta da casa da June, ela fala que teve um filho. Eu fiquei, mas ela teve um filho, por que ela não virou aia? Talvez porque ela já fosse mais velha, mas talvez porque pessoas, sei lá, viúvas, moças que tiveram um casamento correto, não foram cooptadas para serem aias, só ficaram como empregadas mesmo, numa posição de segurança, mas sem tanta violação de si mesmas. No caso que a June, por exemplo, era um casamento depois do marido dela ter se divorciado, que para eles não era aceito, né? Então não sei se ser aia também não é um pouco de um castigo para essa conduta moral que elas tiveram antes, sabe? Sim. Sim, nossa, faz sentido essa teoria. Faz muito sentido. Tem a Offred, a June é uma aia, né? E a gente vai acompanhar a série da perspectiva dela. E a série é realmente feita da perspectiva dela, né? O jeito que ela enxerga as coisas e tal. Depois, mais pra frente, eles vão incluindo flashbacks e questões da visão de outras pessoas, né? Principalmente da Serena, que é a esposa do comandante da casa onde a June vai ficar. E as aias, elas têm esse nome off alguma coisa, né? Off, um nome masculino, por exemplo, Offred, porque do inglês o off tem essa conotação de pertencer a. Então, elas deixam de ter o seu nome de nascimento e passam a ter esse nome que pertence, no caso da June, ao Fred, que é o nome do comandante, e todas as aias vão ter esse nome. No momento que elas saem dessa casa e vão para outra casa, elas trocam de nome para ter o nome desse outro comandante ou outro homem para qual elas vão literalmente pertencer. Então, todo um sistema que eles criam para que essas aias possam, então, ser vigiadas e sejam realmente usadas para serem fertilizadas, né? Porque é isso que eles fazem de verdade. E a série tem muitos detalhes, eu acho, também, né? Dentro desse sistema, que às vezes até vale a pena deixar a pessoa descobrir ali sozinha, né? Por exemplo,
acho que é óbvio, né, as questões de pessoas LGBT é considerado traição de gênero, então essas pessoas são mortas, se elas não se são mulheres férteis, por exemplo, eles transformam elas em aias, né, mas se elas se rebelam também, elas sofrem punições. E também pessoas certos médicos, né, também, se eles escolhem não cumprir ali o papel que é imposto, enfim. Também eu acho que tem a questão de pessoas que mostram, né, eu não vou falar, né, porque seria spoiler, mas é a questão de pessoas que, por exemplo, não seguem a religião do Estado também. Sim. Acredito que elas também são perseguidas. Todas as pessoas que são contra esse sistema, de alguma forma, não se encaixam, elas sofrem, né? Na série. Sim. Então, mas a dinâmica é mais ou menos essa. A gente vai acompanhar a história da June dentro desse sistema, como é que esse sistema funciona. E aí eu acho que esses são detalhes, assim, muito, muito interessantes. E uma das coisas que mais me chama atenção, e eu acho que vale a pena assistir também por isso, essa proximidade aí, e a gente que está no Redomascast num contexto religioso, essa proximidade, como você pode ter percebido do nome do país e do partido e de algumas castas terem relação com a Bíblia, né? Por exemplo, o centro de treinamento das aias que se chama Raquel e Lia, né? Então, essa proximidade, assim, pode ser muito interessante para quem também tem essa proximidade com o contexto religioso, assim, para pensar um pouquinho sobre isso, contexto religioso cristão, né? Falar um pouquinho sobre a fotografia. Eu lembro que Thaínes falou sobre isso na gravação anterior, se você quiser comentar novamente. Sim, eu acredito que uma boa obra cinematográfica e uma boa série conta a história, às vezes, sem nem precisar de diálogos, sabe? E eu acredito que a série ela é muito feliz nisso, porque muitas das coisas que são ditas não são ditas com palavras. E isso acontece muito com a fotografia também. A questão que eu falei na gravação passada, que a gente percebe que na fotografia tem aqueles tons assim, que mostram como se tivesse tudo sereno, tudo muito bem, os tons mais, sabe, amenos. E contrastando com isso tem o vermelho forte da roupa das aias, né? Como se estivesse dizendo, não, isso aqui, essa sociedade que estão dizendo que está tudo bem, não está tudo bem. Está acontecendo violência, está tendo sangue derramado de verdade de pessoas aqui. Eu acredito que foi Bianca que falou na gravação passada que essa questão da cor, né? Acredito que foi escolhida pela autora com um livro, mas assim, acredito que na fotografia eles colocaram em evidência, porque não é um vermelho, é um vermelho muito forte, para colocar em evidência. E também a questão dos olhos das atrizes, assim. A atriz principal tem os olhos, acredito que azuis, tem os olhos azuis e algumas também têm uns olhos assim. E é um azul, eles evidenciam esse azul dos olhos delas, assim, como se fosse um azul bem triste, sabe? E acredito que também para falar alguma coisa, já que a série é toda focada no rosto dela, basicamente. Então, eu acredito que a série já é boa, assim, sem nem precisar dizer no porquê. Ela já mostra, assim, nesses detalhes de fotografia, de roteiro, dessas coisas. Tem a trilha sonora também, que é muito boa. Inclusive, no Spotify tem as playlists, assim, feitas pelos atores e atrizes principais da série.
e é muito boa a trilha sonora. Eles misturam umas músicas bem... que parece que não tem nada a ver com o contexto, assim, do que está acontecendo. E também com relação à fotografia, uma coisa que que a Thaís falou tudo a respeito de como a fotografia ajuda a contar essa história, né? Mas principalmente da maneira com que ela faz essa oposição, assim, né, é muito grande, e também da própria divisão ali das castas que a Tamires comentou, né, que as esposas usam azul, as Martas usam uma cor bege, assim, como uma cor, tipo, quase sem graça, assim, né, sem vida, e as aias desse tom de vermelho. Então é muito interessante assim essas escolhas de cor, porque todas as cores têm significados simbólicos, né, para cada sociedade, mas a nossa sociedade ocidental é um pouco mais hegemônico certos significados, assim. Então é muito legal ver como eles pensaram as cores e utilizaram elas na série. E ficou muito bonito, né? Eu acho que isso é muito interessante, isso ficou muito bonito. Também tem uma mudança de cor, de tonalidade daí, né? Quando é o momento presente e o passado e o futuro ou um lugar paralelo, assim, né? Não o futuro, mas se não tá se passando ali em Gilead, tá se passando em outro lugar, tem uma mudança de tonalidade, assim. Então, eu acho isso muito legal, muito detalhe, assim, muito bem feito. E não sei, vocês têm mais alguma coisa para comentar desse Nietzsche que a gente está esquecendo? Tem a questão também, na trilha sonora, acredito que também entra nisso, a questão do silêncio em algumas cenas. Eu acho que isso também conta, né? Porque eu acho que serve muito para dar aquela sensação de sufocamento, sabe? De que as coisas estão se fechando. E eu acho isso muito interessante em algumas cenas, porque ajuda muito a gente a ter essa sensação. Porque eu não sei vocês, mas comigo aconteceu dessa forma. E por essa razão, eu acredito que é muito difícil você fazer maratona dessa série, assim, assistir em um dia ela toda, porque você tem que ter muito fôlego, literalmente, para isso. Porque alguns elementos e recursos que eles usam na trilha sonora também fazem com que a gente tenha a sensação de que está perdendo ar. Eu acredito que isso é muito genial da parte da série. Sim. Então vamos lá, gente. Por que assistir? Diz pra gente, Luciana. Por tudo isso que a gente já falou, né? Tem muitos motivos pra você assistir. E acho que pra mim, assim, foi mais um alerta, assim, de onde a gente pode chegar, sabe? Porque na nossa sociedade agora, que a gente tá vivendo, a gente vê vários sinais de retrocesso. E a gente tenta combater de alguma forma, a gente tenta lutar, mas os retrocessos continuam, né? Os avanços conservadores e tal continuam. E a gente fica com medo, né? E o momento que muito me marcou na série foi como aquele sistema começou, assim, um dia, e aí eu vou dar o spoiler que eu dei no outro episódio, né? Mas acho que não é tanto. Não é tanto, pode falar. Não é tanto. Um dia tava tudo bem, a Jun ia pro trabalho normalmente, e ela participava do coletivo feminista na universidade dela, um pouco antes, e de repente o chefe dela fala: oi, vou ter que demitir todas as mulheres aqui. E daí, tipo assim, foi do nada, sabe? E assim como muitas coisas que a gente vê, é muito do nada, né? Parece do nada, mas às vezes não é, né? Por isso é um sinal pra gente ficar bem atento e não desistir da luta, né? Eu acho que em tempos em que a gente tá cada vez mais falando sobre feminismo e tudo mais, ela é uma série que se faz importante não só para as mulheres, para se olhar e
e ficar atentas ao que está acontecendo ao nosso redor, mas acho que é uma série muito importante para homens assistirem também, para tentar, acho que porque para ela se passar no ponto de vista da June, de ver como uma mulher encara todas essas violências, de ver como sim, a violência pode ser sistêmica, ela pode ser organizada de maneira até abalizada pelo Estado. Então, eu acho que ela é uma discussão, ela traz uma discussão, ela traz esses questionamentos que tanto homens quanto mulheres têm que parar, encarar e falar, o quão perto a gente está disso e o quanto a gente pode voltar e se afastar dessas decisões perigosas, dessas decisões totalmente parciais para prejudicar mulheres. Então, ela é muito engraçado, né? Porque é um livro de 1985 que soube trazer muito bem coisas que, infelizmente, ainda são atemporais, né? Coisas que ainda estão acontecendo, que a gente... Claro que a gente fala, né? Como Ocidente, a gente não sabe, porque tem lugares que são muito piores no Oriente, que a gente não tem nem acesso direito, mas como Ocidente a gente vê que tá ali, assim, infelizmente não é um medo infundado, assim, essas coisas estão à espreita. A gente sempre prefere acreditar que não nessa forma tão violenta quanto a série retrata, porque senão a gente enlouquece. Mas, por exemplo, no Brasil, cada dia é um retrocesso novo, né? Então a gente não tem mais como saber para onde a gente está indo nesse país, infelizmente. Sim. Eu acredito que a série, ela é assustadora porque ela é muito perto do que a gente vive hoje e também muito perto do que já aconteceu. Porque eu acredito que foi citado aqui, eu acredito que foi na gravação passada, que a autora, ela se espelhou em violências que existiram durante a história com todas as mulheres. E a série, por essa razão, se faz urgente, assim, para todas e todos. E acredito que, principalmente, como o Tamiris falou agorinha, para homens também assistirem, sabe? Porque é da perspectiva de uma mulher. Então, a gente sente o que ela está sentindo, porque meio que a gente sabe. Mas quando... Eu acredito que pode ser uma forma didática de homens também não saberem, obviamente, mas pelo menos enxergarem um pouco do que está acontecendo e do quanto que isso é perigoso. Então, eu acredito que a série é urgente por essa razão. E também para pessoas que estão no contexto que nós estamos aqui, principalmente. Tanto político quanto religioso, assim. Pessoas que são desse contexto cristão e desse contexto de coisas que estão acontecendo ultraconservadoras e que precisam ser notadas, porque na série, não sei se é spoiler, espero que não, na série também é citada essa coisa de que ninguém notou quando aconteceu. Pareceu muito do nada, como a Luciana falou agora, mas foram processos que foram acontecendo aos poucos e as pessoas não foram se dando conta, e talvez isso deva servir de alerta e a série traga isso para todo mundo. Avisar quem tá ouvindo a gente que a partir desse momento agora, tudo que a gente for comentar tem spoiler. Então, como eu avisei na introdução, primeira parte não ia ter spoiler, mas a partir de agora a gente vai comentar então as coisas que foram mais interessantes, o que mais marcou, quais os desdobramentos que a gente viu que a série tem, além do que a gente falou já dentro da nossa sociedade, na nossa vida. E aí a gente vai comentar com spoilers. Então, se você já assistiu a série, pode continuar conversando com a gente. Mas se você não assistiu, para agora, vai assistir. E daí depois você volta para ouvir o resto desse podcast. Bom, vamos lá. Quem quer começar falando sobre os momentos marcantes da série?
um momento muito marcante da série. Na verdade, a série é toda cheia de momentos marcantes. Eu acho que se eu fosse falar dos momentos marcantes, eu falaria de cada episódio. Todos os momentos do episódio. Porque a série é incrível, assim. Eu fiquei curiosa até para ler o livro por causa da série. Mas um momento que me marcou muito já tá no primeiro episódio, que é o momento da cena daquela execução daquele estuprador lá. E é muito poderosa aquela cena, é muito simbólica, porque eu gosto de coisas assim em obras que me deixem perturbada, no sentido de não saber me posicionar, porque aquela cena ali, eu fiquei entre muita raiva e tipo, junto com as Isaias ali apedrejando e chutando o cara, e eu também fiquei, mas isso é certo? Isso é moralmente aceito? E eu fiquei muito nisso, e eu acredito que só por causa disso já é genial aquela cena. Mas é muito simbólica também, o quanto que aquelas mulheres ali estavam representando algo, e o quanto aquele homem estava representando algo também, e o que isso implicava na narrativa toda, e implicaria também. Sim, eu lembro de ter comentado que o quanto essa cena fala um pouco sobre o uso da violência como contenção populacional, né? E o fato delas poderem extravasar essa violência em uma pessoa que a gente nem sabe se estuprou mesmo, né? Ele podia ser só um cara que, sei lá, era contra o sistema ali que ele estava impondo, ou, não sei, podia ser um médico, ou até mesmo um homem gay, e o pessoal ali disse que era um estuprador. Sendo um estuprador mesmo, já gera essa questão ética moral pra gente, né? Que você falou, mas também tem que parar para pensar que esse é um sistema que mente. Então, nem necessariamente a gente pode confiar que aquele cara realmente tinha feito isso. E fazer com que elas descontem esse ódio mesmo, essa raiva, essa vingança que elas têm no coração por serem mensalmente, talvez mais de uma vez por mês, não dá para entender muito bem, mas pelo que eu entendi é mais ou menos de mês em mês, estupradas dentro de uma cerimônia institucionalizada, fazer com que elas descontem toda essa raiva num cara só, para que essa raiva não seja canalizada para quem realmente deveria, é um sistema inteligente de contenção e muito cruel, né? Então, naquele momento, assim, também fiquei com um dilema moral muito grande e fiquei pensando também, assim, né, tipo, quais são, o que na nossa, sei lá, o que na nossa sociedade a gente tá usando, assim, para extravasar uma raiva que, sei lá, tem endereço, não sei. Essas coisas sempre me deixam pensativa, também meio perturbada, assim, com essas coisas. Now I'm awake. Vou aproveitar o gancho e vou comentar de um momento marcante que eu comentei na gravação passada, que é com relação a Offglen, que a gente não sei se a gente... Na outra gravação eu fiz essa pergunta de novo. É Emily, né, o nome dela? Sim. Sim. Ela é uma personagem que, assim, me surpreendeu muito na série. Eu acho muito legal o jeito que eles construíram ela. E o que acontece com ela, né? Quem tá aqui assistiu a série, então, o que acontece com ela depois da operação lá, que acredito que foi pra retirar o clitóris, enfim, mutilaram ela. E ela pega o carro e passa por cima do soldado e volta. E isso, pra mim, representou muito como não tinha saída daquele sistema na cabeça dela. Principalmente porque era alguém que estava ali lutando, né, naquela rede deles de informações, ela estava engajada anteriormente, e elas, acho que tiraram tanto dela, assim, tipo, ela foi tão violentada, que chegou um momento que ela falou, cara, não tem mais nada a perder, assim, e você vê que é uma decisão que não é estrategicamente inteligente, né, para
para o que... enfim, para... Não há ganho nenhum, né? Não tem ganho nenhum, mas é um momento de catarse, né? Emocional muito grande, assim, dela. E é um momento que você vê, assim, tipo, eu não tenho nada a perder mais, absolutamente nada, assim. E esse sistema, pra mim, é um momento de desistência dela também. Tipo, eu desisti disso daqui, eu não aguento mais sofrer e tal. E é muito triste essa cena, ao mesmo tempo que é muito forte, porque eu fico procurando simbologia em tudo. E pra mim, quando ela entra no carro, pega o volante, é tipo, eu tô pegando a direção da minha vida agora, sabe? Por minutos, assim, segundos, sabe? Então, ao mesmo tempo que é muito, muito triste essa cena, muito pesada, é também muito forte no sentido de observar, assim, que, tipo, ela juntou o resto das forças que ela tinha pra fazer uma coisa por ela mesma. E, claro, é o dilema moral de sempre, né? A série é toda violenta, então se você não entrar em dilemas morais com relação à violência, ela não cumpriu o seu papel, né? Mas eu acho que esses são os objetivos, assim, um dos objetivos, né? É falar sobre violência dessa forma, fazer a gente pesar o que é violência, o que não é, aonde é e não é, né? Mas esse momento pra mim foi muito, muito marcante, que eu cheguei a ter pesadelo, assim, com ele, de tanto que ele me marcou. Now I'm awake. Eu fiz um paralelo muito, tipo, grande, assim, entre esse momento em que a Emily, que acho que ela virou Off Daniel já, né? A Emily pega o carro e ela sabe que ela vai morrer, e ela olha pra June, e a June, sabe, ela dá um mini sorriso pra ela de faça, se liberte. Com a hora que a Janine tá na ponte, que acontece a mesma coisa. E a Janine entrega a criança, né? E se despede da criança, ela entrega na mão da June e ela pede pra June junto, né? E a June fala, não, eu não posso, eu tenho que achar minha filha. Então, essa questão da violência, quebrar as mulheres até o último, ela só não conseguiu quebrar a June até o último porque a June ainda tinha essa esperança de conseguir recuperar a filha. Coisa que, por exemplo, a Emily sabia que o filho dela estava no Canadá com a mãe, com a outra mãe, né, com a esposa dela. Então, ele vai sobreviver, não precisa de mim e eu não posso fazer nada por ele. E a Janine não teria como ficar com a filha, né? Que era a bebezinha que ela estava no colo quando ela ia pular da ponte. Então, nesses dois momentos, a June, ela entende completamente a dor dessas mulheres, ela entende a necessidade de cometer o suicídio, e ela só não o faz também porque ela ainda tem pelo que lutar, assim. E durante assistir a série, eu ficava me perguntando, se eu não tivesse um filho, no caso da June, ela achava que o marido também estava morto, quão de força eu teria ou quão eu teria me matado na primeira semana dentro de uma casa dessa, sabe? Sim. Eu realmente fiquei... E assim, não é um incentivo ao suicídio, gente. Por favor, se você tem depressão, procure ajuda. Mas numa situação dessa, o que faz, sabe? É muito esse instinto de ser humano de querer sobreviver mesmo, mas eu acho que sem algum motivo, um filho, um marido me esperando em algum lugar, eu não teria essa força, de verdade, assim, e eu acho que eu fiquei me questionando várias vezes se eu não me mataria na primeira noite na casa do comandante, sabe? Mas é pesado, assim, a série leva a gente a pensar muita coisa mesmo, que você fica, gente, tô confusa. Porque é muito pesada a história. Now I'm awake. É interessante, eu lembrei de outra cena que a June dá esse sorrisinho que a Tamires comentou. Que foi quando ela tava no metrô com a Moira, né? Que é a amiga dela. E ela meio que incentivando ela a fugir, né? Tipo assim, quando ela se fantasiou de tia e tal, e conseguiu escapar. E eu achei muito significativo isso também, né? Todos os momentos que ela vê a chance de alguém se libertar de alguma forma, assim, ela meio que incentiva, né? Ela não sente inveja, né? Ela fala... exatamente. Sim, você consegue, né? Uma sobe e leva a outra, tipo isso. E um momento que me marcou muito foi da Moira também, quando ela consegue ir pro Canadá, né? Quando ela consegue fugir de lá. Porque a Moira, até então, tinha sido aquela mulher forte, né? Que tinha... toda hora ela fala... Dá forças, né, pra June, dá forças pra
pra outra menina que eu esqueci o nome. E ela tá sempre ali incentivando, falando, não, a gente tem que ser forte. E eu acho que entra muito no mito da mulher negra forte, né? A mulher negra é aquela mulher que aguenta, Sim. aquela que permanece ali, aguenta a pancada mesmo e tal. Mas eu até tenho algumas críticas, assim, em como a história dos personagens negros dessa série são construídas, assim. Porque a Mora, ela é uma mulher que não tem história, né? Como a June tem, assim. A June mostra a filha dela, mostra o que ela fazia antes e tal. A Mora é meio que a amiga negra que tá ali do lado, né? Assim como o marido dela também, não mostra muito da história dele. E enfim. Mas esse momento que a Mora consegue chegar no Canadá, ela desaba, né? Porque ela vê que o Luke, que é o marido da June, tinha colocado ela na lista de família e, tipo... É muito significativo, assim, eu chorei muito nessa parte e é isso. E mesmo antes disso, né? Quando ela tava na casa de prostituição lá, ela tava quebrada, né? Ela precisou levar, sabe, os xingões da June pra acordar e falar, porra, eu consigo. Então ela foi quebrada também, né? Apesar dessa construção da personagem e tudo mais, ela também foi quebrada e ela precisou que a amiga falasse, não, você tá me traindo, a gente combinou que ia sobreviver, que ia fazer as coisas juntos e você tá me abandonando. E a partir disso ela consegue, então, aceitar que se eu não fizer, ninguém vai fazer por mim, né? E daí ela consegue fugir. Mas é realmente muito bonita essa cena que ela chega no Canadá, porque primeiro ela fica muito feliz quando ela percebe que cruzou a fronteira, né? Porque ela cruzou andando numa nevasca do cacete. Aí ela vê a placa de um carro lá, né? Vê que tá em... Não lembro, Montreal, acho que ela chega, não lembro agora. Aí ela, porra, tô no Canadá. Aí quando ela tá na assistência social, ela tá totalmente apática, com medo, até meio arredia, assustada, porque, nossa, as pessoas estão me tratando como um ser humano. E aí quando ela encontra o Luke é quando cai a ficha mesmo, né? E ela quebra, porque, porra, o cara era só o marido da minha amiga e ele me colocou como família dele, né? Então eu não estou mais sozinha, assim. É foda mesmo a cena. Now I'm awake. Uma das coisas que mais me pegou, assim, e não tem necessariamente a ver com a violação das mulheres e tudo mais, foi a questão da infertilidade no mundo, assim. Porque, como a Bianca falou antes, há um surto de infertilidade que parece que é meio mundial. É questão, assim, de ter lugar que não nasce uma criança saudável há 6 anos, 10 anos. As crianças que nascem... Dificilmente uma em cada 5 que nascem, pelo que eu lembro que a June fala, uma a cada 5 das gravidezes vai para frente quando nasce com tudo, sabe, uma criança saudável e tudo mais. Então é muito violento esse índice, assim. E eu, né, eu tenho o sonho de ser mãe desde criança, eu quero muito engravidar, e eu tenho endometriose. Então pode ser que eu tenha alguma dificuldade para engravidar, e isso me pega demais, assim, ver mulheres sofrendo porque não conseguem engravidar. Ver um mundo sem crianças, para mim, era uma das coisas mais chocantes, assim, não só pelo sofrimento das mulheres que queriam engravidar, mas de imaginar mesmo um mundo onde não há criança, um mundo onde não nascem pessoas, assim, que... sei lá, é assustador, assim, ver parte, não no sentido compulsório da coisa, mas parte da natureza de todo animal é reprodução, assim, continuidade de espécie, e não havia mais, então é muito assustador, assim, e há uma cena muito, que me doeu muito, que é uma cena onde a Janine tá tendo a criança, né, a Aya Janine tá tendo a criança, e as esposas estão no andar de baixo, elas fazem todo um ritual bem bizarro de reproduzir contração e ficar fazendo respiração, e a mulher, obviamente, não está parindo nenhuma criança. E a June passa, vê essas esposas e ela começa a olhar para elas com uma cara de superioridade, de eu posso ter um filho e você nunca vai saber o que é isso. E essa cena me doeu muito, porque eu entendo, claro que ela precisa de subterfúgios que a façam ver que ela tem valor ainda. Mas as outras esposas, as mulheres que não podem engravidar, também não têm culpa de não poder engravidar, e elas, apesar da gente ver algumas coisas depois sobre a Serena, elas também estão fodidas, também estão submissas a um sistema que as destrói em outros sentidos. Então, nessa cena, a June, ela olha com essa cara, assim, e eu sinto pena das esposas nessa cena, porque... algumas provavelmente não iam querer ter filhos numa sociedade normal e tudo mais, né? Numa sociedade que não fosse aquela loucura que é
de Gilead, mas, sabe, existem mulheres que sonhavam em engravidar e sonhavam em ser mães e elas não podem, e eu entendo a dor delas também. Então, essa é uma cena que me deixou muito puta, assim, eu fiquei, não, para, elas também são vítimas, mulher, não olhe pra elas com essa cara, não. Now I'm awake. É interessante essa visão, porque a série, ela nunca mostra apenas um lado da situação, né? E é interessante ter essa outra voz aqui também nesse debate, porque não é apenas as aias que estão sofrendo, a gente percebe que também as mães que são representadas, as esposas que são representadas principalmente pela personagem Serena, são mulheres que sofrem por esse sistema, mesmo que no caso de Serena, por exemplo, tenha de alguma forma ajudado, mas sempre pensando que ela teria o controle da situação, quando na verdade voltou-se contra ela. E é bem interessante notar isso, e tem até uma cena que não tem a ver com as esposas, mas que mostra uma das aias que estava se sentindo mais confortável naquele sistema do que antes da tomada do poder, antes de tudo isso acontecer, porque o que ela vivia antes já era tão desumano quanto. E ela era é interessante de rua, né? Isso é interessante que a série ela não tem medo de tocar também nesse assunto, que a gente não enxerga o que está acontecendo ao nosso redor neste momento, antes que as coisas fiquem tão desastrosas quanto estão na série. E elas existem, sabe? E eu acho que isso é muito interessante, mostrar várias perspectivas dessa violência. Now I'm awake. E uma coisa que eu acho muito interessante, assim, dessa questão das esposas e tal, é que no final da série a gente vê, pelo menos dá a entender, assim, que começa a rolar uma certa união ali entre as aias, né? E de alguma forma essa união existia meio que não falada, assim, né? Não era todo mundo que praticava isso, enfim, que era a favor, mas existia ali, né? De algum modo elas se defendiam e tal. Agora, eu queria muito, e aí é um desejo meu para a segunda temporada, ver quando que quando que as esposas também vão se tocar que elas são vítimas nesse sistema também de uma forma ou de outra. E a gente vê ali com a Emily, né, que a esposa ela tenta ajudar ela, né? Talvez tenta pelo menos tratar ela um pouco de uma maneira um pouco mais humana, né? Mas eu fico me perguntando assim, quando é que eu quero muito ver essa cena da Serena acordando assim pra vida, tipo, eu ajudei a construir esta merda que está aqui imposta e eu, na verdade, estou me prejudicando, assim, né? Eu tô matando outras mulheres e outras pessoas e também tô, tipo, não tô vivendo o que eu achei Seria que ia genial ser, né? isso. Eu gostaria muito de ver isso. Não sei se vai acontecer, porque, né, esse tom pessimista aí da distopia não dá pra gente ter muita esperança. Mas eu gostaria muito que isso acontecesse, assim. E é interessante também porque a série faz com que a gente, pelo menos no começo, a gente desconfie. A gente também tem esse olhar, como é muito da perspectiva de June, a gente fica muito desconfiada de tudo e de todos. E no começo, ela também estava desconfiada das outras, né? Porque eles faziam isso. Tem até uma cena que a Emily fala para ela que é o que eles sabem fazer, dividir. Eles sabem nos dividir, sabe? E isso é tão... Essa fala que ela dá é tão simbólica, porque é o que mostra na série toda. A gente mesmo, às vezes, tem a tendência de assistir dividindo, sabe? E é o que o sistema realmente faz com que a gente divida essas mulheres, as que merecem sofrer mesmo e as que não merecem. Quando a gente assiste, meio que a gente quer que as esposas, as tias, as outras sofram e as aias fiquem, sabe? Então a gente também cria essa desconfiança, e é interessante quando a série mostra que esse é o objetivo do sistema mesmo, fazer com que a gente se divida e desconfie uma das outras.
eu queria que a gente conversasse um pouco sobre a religião e principalmente o uso da Bíblia como um sistema para oprimir mulheres. Porque a gente não pode falar sobre outras religiões. Para mim é muito, muito legal assim, estudar outras religiões e como que isso afeta a cultura dos países onde elas são mais tem mais força, enfim, né? E que eu lembro de um podcast que eu gravei com a Tamires sobre aqueles quadrinhos da Miss Marvel, que ela falou, né, que a gente fica falando o tempo todo lá que no Oriente Médio as mulheres são oprimidas e as mulheres são oprimidas no Oriente Médio, e quase que isso é usado como um jeito de falar do que vocês estão reclamando, é que vocês podem escolher com quem casar. E eu lembro muito dessa frase da Tamires porque isso mudou um pouco minha visão assim das religiões, por exemplo, muçulmana, né? Religião. Depois você me corrigiu, depois eu lembro na gravação passada, não sei se eu falei certo. Mas de que a gente não olha para o nosso país, que é predominantemente cristão e bastante evangélico atualmente, e muitas vezes a gente deixa de observar como que a Bíblia é utilizada para oprimir as mulheres atualmente, né? E é muito assustador ver na série a hipérbole disso, assim. A hipérbole de uma coisa que, na verdade, a gente já vive, assim. Então, eu queria conversar com vocês um pouco sobre isso. Eu acho que é assustador. É assustador por ser muito perto. E é assustador. Eu acredito que as pessoas que vão assistir, à medida que elas vão assistindo, elas vão... Sei lá, é como se elas fossem assumindo níveis de dores diferentes. Então, se você é mulher, você vai sentir de uma forma, mas se você é mulher cristã, você vai sentir, você sabe, um peso duplo nisso, porque é você enxergando o quanto que é aquilo que você vive e escolheu para viver enquanto fé, o quanto que aquilo pode ser altamente perigoso, triste e que pode lhe causar um sofrimento, assim, sem comparação, se usado de uma forma errada. E é doloroso porque a gente percebe sinais disso nas nossas comunidades, assim. E é muito doloroso pensar que talvez, claro que não sei, espero que não, mas assim, claro que não sei se chegaria a esse nível, mas como é uma distopia, tem essa coisa de exagerar mesmo pra gente enxergar. Mas eu acredito que quando a gente é mulher e é cristã assistindo isso, a dor é maior porque a gente percebe que muitas das coisas que estão sendo discutidas e problematizadas ali, a gente vive em nossos contextos de fé de formas assim sutis. E que isso nos acorda. E quando a gente acorda para esses temas dentro de um lugar em que deveria ser de paz, sabe, onde a gente se sentiria nós mesmos, quando a gente acorda para esses temas dentro dessas comunidades, é muito mais doloroso você estar ali e lutar contra tudo. Então, eu acredito que à medida que a gente vai assistindo a série, todas as pessoas, elas vão assumindo esses níveis de dor e pra gente fica mais pesado, eu acredito, porque pesado e urgente, porque a gente vai assistindo, vai sentindo e vai acordando para esses temas, e isso vai se tornando mais complicado. E é bom que seja complicado mesmo, sabe? Quando a gente tá muito confortável com isso, é porque a gente fecha os olhos para essas situações. E quando a gente acorda, é doloroso, mas é necessário. Eu acho também a questão do uso da Bíblia, ela é muito tensa, né? Porque partindo do cristianismo que eu vivo e que eu acredito que vocês vivem também, é um cristianismo que a gente vê, sabe, Cristo libertando homens e mulheres de maneira indistinta. O cristianismo, né, o evangelho é trazer boas novas, é trazer libertação do pecado e de tudo mais. E a gente vê, né, que eles fazem uso muito mais do Antigo Testamento do que do Novo Testamento, coisa que as igrejas que existem no nosso país, que são legalistas e que são
né, ditadas por usos e costumes, também fazem uso, né? É mais fácil ficar lá procurando versículo fora do contexto no Antigo Testamento para justificar as barbaridades que quer fazer com os seus membros do que nas falas de Jesus, por exemplo, né? Então, esses usos indevidos da Bíblia geralmente acontecem a partir do Antigo Testamento. E eu lembro que a Bianca falou da vez passada, mas essa questão de tirar um versículo do contexto, ela é muito tensa. Assim, qualquer pessoa que é reformada e que tenta estudar um pouco a Bíblia sabe disso, assim, mas a gente vê em outros contextos, né? A gente vê, sei lá, as feministas usando o versículo fora do contexto para meter o pau nas cristãs. A gente vê, enfim, diversos usos, né? De gente que quer falar que mulher não pode abrir a boca, blá, 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 blá. Então, mas pessoas que se dizem, né? Eles se dizem cristãos e usar a Bíblia de maneira tão pervertida, assim, é uma coisa muito triste. E ela é, sim, relacionável com o que a gente vê em tanta igreja bizarra, assim, que quer mesmo controlar a rédea curta os seus fiéis, quer criar um sistema de casta dentro da igreja, de líderes e tudo mais. E tem a questão de colocar as mulheres num papel, né, bem inferior ao homem, assim. Então, também é um uso... Eles fazem um uso político da Bíblia, né, de forma geral mesmo. Porque é a questão do discurso político, da proteção, de por que a gente está sendo castigado por Deus, de como que a gente vai conseguir recuperar a nossa sociedade, de qual é o papel da mulher. Não, o problema é que essas mulheres estavam trabalhando, estudando e tudo mais. A Serena, né, que é a mulher do comandante que cuida da June, né, que tem a June como sua escrava, a gente acabou não falando, mas ela ajudou de fato a colocar esse regime em vigência com a Bíblia e tudo mais, e ela escreveu um livro, né, chamado O Lugar da Mulher. Feminismo doméstico, né? E daí ela fala desse feminismo doméstico, que a mulher, o papel dela é dentro de casa. Então, e ela traz, né, quando eles estão se relacionando, mostra o passado dela e do Waterford. Eles, quando faziam sexo, eles falavam textos de Gênesis um pro outro, assim. Então, é um uso muito pervertido da Bíblia mesmo, que serve a fins escusos, né? Não dá, assim como a gente sabe que tem muita igreja aí que, na verdade, o líder só tá abusando das pessoas e não é um verdadeiro cristão, é o que a gente vê dentro da série também, né? Não dá para dizer que aquelas pessoas são cristãs, dá para dizer que elas fazem uso da Bíblia de maneira deturpada para seguir os seus propósitos, né? E infelizmente a gente não tá muito longe disso em alguns políticos do Brasil, alguns pastores e tudo mais, né? Sim, e é muito, acho que para mim foi um ponto, como a Thaís falou, de sofrimento mesmo, assim, de ver o uso de expressões e de textos bíblicos e até mesmo dessa cultura, vamos colocar assim, religiosa, para oprimir mulheres, para oprimir não só mulheres, mas pessoas no geral, assim, ali naquela sociedade. E para mim é um alerta de urgência mesmo. Eu falei na última gravação e repito, a gente tem sangue nas mãos, o cristianismo tem sangue nas mãos, no passado e no presente. A gente tem sangue das cruzadas, a gente tem sangue de ter escravizado e feito genocídio de pessoas. A gente tem sangue nas mãos, e se como cristãos a gente não tiver consciência disso, essas coisas vão continuar a acontecer, assim. E eu acho que esse alerta da série para nós, ele é muito, muito relevante para que a gente acorde agora, assim, e não deixe que as coisas cheguem no ponto que chegam na série. Não sei se algum dia chegariam, mas eu não quero pagar para ver, eu não quero jogar para ver, sabe? Então, eu acho que é um chamado para ação e para atitude da gente agora, sabe? No dia de hoje, assim. E essa questão também do uso da Bíblia atualmente, né, para impor
teocracias dentro da nossa democracia, como agora, né, está sendo, não sei se já foi até aprovado, né, o ensino confessional religioso. Sim. Infelizmente. Infelizmente, né, questões que a gente fica olhando e fica só olhando também, né, de algum certo modo, meio sem saber como agir também, que eu acho que é um pouco do que a gente vê, que a Lu comentou, né, de que aconteceu meio do nada, mas eu acho que eu me colocando no lugar da Juni, tipo, o que fazer também, né, tipo, cancelaram a minha conta no banco, o que fazer? O que eu faço? Vou lá quebrar o banco? Tipo, então eu acho que, assim, o que a gente tá esperando para se organizar, para se mobilizar, para pelo menos conversar com outras mulheres, com outras pessoas. E é verdade, existem igrejas no Brasil extremamente bizarras mesmo, com certas coisas que a gente olha e fala, gente, o que vocês estão fazendo? Vocês estão tentando voltar à Idade Média? O que está acontecendo aqui, né? Mas tem algumas igrejas que é muito sutil, assim, entre aspas, esse uso. Eles são igrejas que se consideram extremamente modernas e extremamente corretas, e são igrejas tradicionais, muitas vezes, mas que ainda tem uma visão realmente política e de poder, são dominadas por homens que gostariam que continuasse sendo assim. Então, acho que nenhuma igreja está livre dessa crítica com relação às pessoas e como o sistema da igreja funciona, porque a gente não pode se enganar, a igreja também é um sistema e também é um sistema político e está operando dentro de uma sociedade que tem determinados valores. E é muito louco como é que a nossa sociedade brasileira foi formada e como que esses valores, entre aspas, cristãos contribuíram ou não para a formação da nossa sociedade e de que forma que eles contribuíram. Tem coisa boa? Com certeza tem. Acho que o cristianismo é relevante para a questão dos direitos humanos e tal. E, ao mesmo tempo, do mesmo modo, essas pessoas que também se dizem cristãs conseguem ser grandes violadoras dos direitos humanos. Então é muito ambíguo e a gente precisa escolher um lado para estar nessa luta, assim, e precisa acordar para essa luta agora. Eu acho que a série é muito importante para quem é cristão e precisa ser assistida e precisa ser entendida, assim. E a gente está falando do cristianismo porque é a religião que a gente pode criticar e que a gente vive. Então, temos que olhar para nossa realidade e parar de ficar querendo achar um eles e começar a olhar para nós, assim. Inclusive, foi olhando para o eles que esse regime teocrático aí se estabeleceu na série, né? Então, a gente tem que começar a olhar para o nós e se perguntar, assim, essas questões de culpabilização das mulheres que existe muito nas igrejas, com todo o mito de Eva, e enfim. E aí, o que é uma mulher pura e uma mulher correta, e os espaços que as mulheres podem ou não podem estar. Então, essas questões a gente precisa parar e observar, assim. Sim. E outra coisa que é muito pesada na história da série, né? É que ao mesmo tempo que é feita essa leitura descontextualizada da Bíblia e que a Bíblia é usada para legitimar algumas práticas de estupro e tal, não é dada às mulheres, por exemplo, o direito de ler a Bíblia, né? Elas não podem ler nenhum livro. Então, elas não podem nem questionar a leitura bíblica que está sendo imposta para elas, né? E é o que a gente devia fazer, né? Pegar essas leituras que são impostas para a gente ou que são tradicionais, assim, né, e questionar. Por exemplo, na série tem a casta das Martas, né, mas a gente vai ler a história de Marta na Bíblia, Marta e Maria, que eu acho que é uma referência a quando Jesus vai na casa de Marta e Maria, e Maria fica escutando Jesus falar e perguntando, né, e aprendendo do mestre, enquanto Marta tá cuidando da casa e cuidando das tarefas e tal, com comida, não sei o quê. E o que Jesus fala para Marta, né? Maria escolheu a boa parte, tipo assim, tudo bem, você tá preocupado com muitas coisas, legal, mas Maria escolheu me ouvir, Maria escolheu estudar, e Jesus empodera ela naquele momento, né? Exatamente. Então é interessante a gente tomar posse dessas narrativas e ver o que elas realmente estão falando, né? E contextualizar, assim, fazer da Bíblia a nossa força, né? Assim.
E a gente não se dá conta do quanto que essa passagem aí de Marta e Maria é poderosa nesse sentido, porque naquele contexto, Jesus estava dando a uma mulher, no caso, a oportunidade. Ela estava dentro de um contexto que homens estavam, porque mulheres não sentavam para aprender. Era quase como se a gente fosse colocar para os nossos dias, é como se mulher não pudesse fazer teologia e ela estivesse fazendo teologia, sabe? Então é muito revolucionária aquela parte da Bíblia, porque naquele contexto mulheres não faziam aquilo. E Marta, ela fala aquilo para Maria porque é tipo, Maria, isso aí não é para você não ouve deles que a gente não pode fazer isso, você está aí. E Jesus, ele é que diz, não, ela escolheu a boa parte. Então, o quanto que isso é poderoso e a gente às vezes releva assim essa leitura, o quanto que é poderosa essa leitura para a gente hoje é muito interessante em relacionado ao que Lu falou com a questão do quanto na série ninguém pode ler e que também está dentro das nossas comunidades. O quanto que mulheres não podem assumir postos de ensino, o quanto que elas não podem, sabe? O quanto que é difícil a gente ver mulheres fazendo teologia e falando da Bíblia e também tendo voz nisso. E o quanto que Jesus é a favor disso e as pessoas, na verdade, homens, na verdade, lendo a Bíblia com o que é mais confortável para eles, né? Não é confortável para homens cristãos que estão dentro desse sistema ver mulheres ensinando ou ver mulheres aprendendo como Maria, sabe? Eles estão sempre dividindo. Não, as ideais são as Martas, não as Marias. E Jesus está dizendo, não, as ideais deveriam ser as Marias. Todo mundo deveria ser como Maria. Eu queria, então, né, já que a gente está falando sobre a nossa realidade agora, onde que a gente realmente está de o conto da Aya, assim, quais esses aspectos? A gente já falou muitos, né, mas quais aspectos a gente pode enxergar, assim, né, da nossa realidade? E eu lembro de ter começado, acho que em algum momento eu falei sobre isso, mas eu acho que a gente precisa falar sobre as serenas que somos e algumas mulheres continuam sendo dentro desse contexto religioso, né? A gente precisa falar sobre ser serena, que é basicamente uma simbologia de se a gente está ou não, de alguma forma, contribuindo e comprando discursos ou até criando discursos que estão sendo opressivos, né, para outras mulheres, assim. Acho que muito do erro de serena é só olhar para o próprio umbigo e para a própria realidade, né, e não ter empatia de olhar a realidade das outras pessoas, assim. E eu vejo muito disso, assim, muitas pregações para mulheres e em congressos de mulheres que eu vejo que são visões que são perpetuadas por outras mulheres que continuam a oprimir mulheres, né? Eu acho que nesse aspecto a gente não está muito longe de ser serena, assim, né? De ser uma esposa de comandante, mas especificamente uma serena que escreveu um livro que baseou um sistema teocrático e violento, né? Então, acho que a gente precisa parar para pensar e eu me coloco nesse mesmo saco, né? Farinha desse mesmo saco, porque já fui e muitas vezes continuo sendo e reproduzindo discursos que utilizam a Bíblia e o cristianismo para oprimir, assim. Eu acho que a gente pode pensar um pouco sobre isso, assim. Eu concordo com você, assim, Bianca. Eu acho que a gente precisa, assim, fazer uma autocrítica, né? Mas viajando para outra série, nada a ver, as pessoas gostam muito de comparar e criticar a Sansa e a Arya de Game of Thrones. Ai, meu Deus, sim.
é a Obrigada. menina fodona, nossa, a Arya, rebelde, blá blá blá. A Sansa, aqui no Brasil ainda tem, né? As pessoas chamam ela de sonsa. Nossa, Sim. baixou a cabeça. Ai, apanhou e não fez nada. Mas assim, partindo pro ponto do Game of Thrones, 99% de nós, mulheres, seríamos a Sansa, porque poucas de nós Sim. saberíamos usar uma espada, nos sujeitaríamos a viver como meninos. Então, é muito fácil criticar e falar, não, uma das irmãs é boa e uma das irmãs é má, porque uma fez coisas e a outra apanhou e ficou quieta. Mas a gente não percebe que, como mulher, eu tenho certeza, eu seria a Sansa, porque eu não sou uma pessoa que saberia Eu também lutar, seria. eu sou fraca. A Sansa usa da inteligência dela. E no caso da Serena, infelizmente, eu acho que assim, ela estava numa sociedade livre, só que ela via essa sociedade de maneira deturpada, já antes, né, de Gilead e tudo mais. Ela via essa sociedade de maneira deturpada, e ela tentou encontrar refúgio em alguma explicação que ela pudesse construir alguma coisa que melhorasse essa sociedade. Então, não, o problema da infertilidade é porque a gente é pecador e tudo mais, e eu vou encontrar um caminho para que isso seja aceitável. Então, assim, o quanto essas mulheres já não eram cobradas antes por coisas que estavam dando errado, já não eram violentadas nessa sociedade por coisas que estavam dando errado, e ela tenta encontrar um mecanismo de defesa, assim como a Sansa baixa a cabeça pro Joffrey e passa por um monte de humilhações, mas sobrevive. Será que a Serena também já não tinha uma situação ruim dentro daquela sociedade, onde ela tenta construir um mecanismo que, poxa, pelo menos como esposa de comandante, no futuro ela estará protegida, sabe? Ah, sim, Então, e não é, a intenção não é culpabilizar ela, mas só... Eu entendo, e com certeza ela também é vítima, e a cultura do estupro não foi inventada por ela, nem pelo... E a cultura de culpabilização das mulheres também não foi inventada ali por ela, né? Uhum. Com certeza, assim, acho... Não, mas concordo o que eu queria 100%. dizer é que a parte daí da gente, sabe? É muito difícil. Eu não tenho a menor paciência, às vezes, quando postam esses vídeos de mulher falando mal de feminismo, falando que mulher feminista não é cristã, eu nem vejo. Porque eu sei que vai me fazer mal, eu vou ficar indignada, então eu nem vou atrás. Esse ano eu decidi ficar de boa na vida. Mas o quanto essas mulheres também não sofrem vários tipos de violação a ponto de elas se submeterem e falarem, não, beleza, agora eu vou construir uma personagem correta, cristã, e por isso eu serei vista ainda como inferior aos homens, mas como alguém digna de respeito, sabe? Então é muito difícil olhar assim. Eu nunca fui em congresso de mulher, acho que nunca irei na minha vida, mas muito do que a gente sabe que acontece nesses congressos, principalmente de igrejas mais conservadoras, ou dessas igrejas neopentecostais, que tem uma linha de usos e costumes muito fortes e tudo mais, sabe, eu acho que é um pouco isso, assim, essas mulheres, elas acham subterfúgios, e daí elas tentam se colocar num lugar de respeito, elas sabem que nunca serão tratadas igual aos homens, mas elas criam uma proteção, e uma camada, sabe, um verniz de respeito ao redor delas, e sim, elas acabam culpabilizando outras mulheres que não se encaixam nesse modelo, mas, sabe, é difícil, assim, a gente acaba repetindo discursos e tudo mais, mas partindo desse princípio, quanto não é de... Ah, não, mas eu quero só me diferenciar da outra para que eu não seja violentada igual a outra, sabe? Que é uma merda, né? Porque a gente devia estar unida e não se dividindo, mas... Como vocês mesmos disseram, na série eles falam que o melhor que eles sabem fazer é dividir as mulheres, né? Também tem muito a questão de que, por exemplo, se a gente vê, assim... Teve aquela pesquisa recente, não sei se tão recente, mas já é recente, aquela pesquisa de que muitas das mulheres que são que sofrem violência doméstica são cristãs evangélicas. E o quanto que essa pesquisa revelou, assim, essa questão do quanto que nas igrejas isso é naturalizado. Em muitas igrejas isso é naturalizado. A questão de, não, tudo bem o pastor falar para essa esposa que está apanhando do marido ou que está passando por uma situação de abuso, seja lá qual for o tipo de abuso. Não, faça a sua parte que você vai ganhar o seu marido. Faça a sua parte que você vai ganhar o seu marido. Não, se submeta a isso. Seja submissa a essa situação que você vai ganhar esse marido. Apenas fique orando que você vai ganhar o seu marido. O quanto que isso é naturalizado, o quanto que é
Não, você tem que domesticar esse homem aí. Ele é assim porque você fez alguma coisa, ou porque você está se rebelando também contra ele. Não, fique na sua, fique quietinha, que você vai ganhar o seu marido. Então tem toda essa questão violenta dentro das igrejas, em muitas igrejas, de é você que tem que fazer, sabe? Você é a vítima, mas na verdade você é a culpada da situação. Tem muito esse discurso. Não apenas nessas questões de violência doméstica, assim, como a gente conhece, mas também até nessa questão de estupros mesmo, assim. Quantas mulheres casadas não são estupradas com esse discurso? Não é a sua obrigação, você é esposa, você tem que fazer isso para o seu marido, menos que você não tenha vontade nenhuma, menos que você não queira naquele momento. Então, quantos estupros não acontecem com aval da igreja, com aval de uma pregação de um pastor? Então, é muito violenta essa questão. E é muito perturbador quando a gente percebe que isso acontece muito, né, nas nossas igrejas. Só uma coisinha. Eu acredito que tem muita coisa boa também acontecendo. Por exemplo, eu percebo muito que em igrejas, não sei, não vou citar igrejas, mas assim, em igrejas que se dizem muito sérias, assim, muitas as mulheres são silenciadas completamente, mas tem muitas igrejas, por exemplo, as igrejas pentecostais em periferias, ainda tem muita violência contra a mulher, tem em questão de usos e costumes. Eu falo isso porque eu sou pentecostal, eu sou desse meio, eu sei o que está acontecendo. Mas eu também vejo muita coisa boa acontecendo, porque em igrejas pentecostais, principalmente de periferia, sabe, tem mulheres com voz ali falando, liderando grupos, pregando, sei lá, assumindo igrejas, inclusive. Então eu acho que também tem muitas coisas que as outras igrejas, e dentro também de outras igrejas dentro do pentecostalismo, deveriam imitar. Tipo, o quanto que é bom ver essas mulheres sendo usadas, sabe? O quanto que a igreja, por essa leitura errada, faz com que mulheres que têm a serventia de serem usadas por Deus em certas ações e, sei lá, em postos de liderança e ensino, como acontece em muitas igrejas pentecostais de periferia, podem ser uma grande força para a igreja mesmo, para essa coisa de conversão de pessoas e edificação de pessoas. O quanto que isso às vezes, a gente limitar a ação de Deus, a gente não, né? Esse sistema limitar a ação de Deus em nome do machismo, sabe? E é um bom exemplo que as outras igrejas podem tomar também, sabendo também que existem muitas outras formas de violência dentro dessas igrejas, mas que essas coisas boas podem ser vistas como exemplo para as outras igrejas também. Eu acho que com certeza. Eu acho que existem espaços e já é ótimo que existam discussões a respeito disso. Eu acho que muito do discurso de várias igrejas é um discurso de colocar dentro de redoma, né? De proteger. Muito do que a Tamires falou também é muito real, né? Isso de se proteger, de se adequar dentro de um discurso para estar protegida. E a igreja também fala isso, né? Você não tem que se comportar de tal forma, muitas vezes, para ser protegida, né? E eu acho que é muito interessante que a série provoque tantos questionamentos pra gente, porque ela tá muito ligada com questões reais, assim, com uma história de ficção que é muito ligada com a realidade, assim. We are handmaids. No lite de bastardes carvum dorum bitches. Bom,
Bom, eu quero agradecer muito você que escutou até aqui o podcast, te convidar para continuar conversando com a gente nos comentários, e também quero agradecer as meninas novamente por terem gravado pela segunda vez, e a Tamiris gripada. Foi muito bom, 2 vezes, mesma conversa que rendeu várias coisas diferentes, então dá pra ver que a série é muito rica. Eu espero que vocês tenham gostado, e quero pedir para as meninas fazerem recomendações, propagandas, etc. E a gente vai deixar linkado as recomendações e, enfim, jabás delas. Lu, você pode começar? Eu acho que não dá pra não recomendar o Projeto Redomas, né? Sendo bem se achando mesmo, mas é porque no Redomas, desde sempre, a gente tem tentado dar voz às mulheres, né? É o objetivo da gente desde sempre. Então a gente tem muito texto lá, estudos bíblicos sobre as mulheres da Bíblia e textos ótimos, assim, acho que vale a pena, quem ainda não conhece mais de perto, né, o Redomas, acessar nosso site. E outra coisa que eu queria indicar é o livro Hibisco Roxo, da Chimamanda, que eu ainda não terminei de ler. No outro podcast ainda não tinha terminado, continuo não tendo terminado, mas é um livro muito bom que fala sobre esses aspectos religiosos também, mais especificamente na Nigéria, né? O pai da protagonista, ele é bem cristão católico, e é interessante como essa religiosidade, que é branca, né? Nas tradições que ele afirma, impacta, assim, a família, o jeito que eles vivem, então é um livro muito interessante. Thaínes? Primeiramente agradecer, né, por essa honra de estar aqui com vocês, e esse podcast, esse projeto que é tão bonito de vocês, assim, parabéns por ele, inclusive. Sou fã de todas vocês aí, acompanho, assim, as escondidas de vocês, e as escondidas porque eu ainda não sigo oficialmente Bianca nem Tamiris, eu acredito, mas eu vejo os posts de vocês, vejo os posts do projeto, e enfim, muito legal. As recomendações que eu tenho é o livro Bagagem, de Adélia Prado, que são poemas de experiência dela, e Adélia Prado é uma mulher que fala muito sobre questões da visão dela do que é ser mulher, dela mesmo, assim, ela falando o que é ser mulher e o que é ser essa mulher cristã, esse contato dela com o sagrado é muito bonito, e a forma como ela se coloca como mulher nisso também. E também, já que foi citado aqui o Game of Thrones, eu vou indicar um texto que é para quem assiste Game of Thrones, né? Ainda em defesa de Sansa Stark, que é de um blog chamado Victorious, que esse blog fala sobre cultura pop, várias coisas, séries e filmes, só por mulheres. E é muito interessante essa questão de como eles colocam a personagem da Sansa Stark, que é tão menosprezada no meio dos fãs de Game of Thrones, como uma personagem importante, e é isso aí, Sansa arrasa. E deixa eu ver se mais alguma coisa. E o filme As Sufragistas, né? Que fala sobre essa questão do direito ao voto e tudo o que aconteceu ali na Inglaterra. Queria agradecer também o convite, fiquei muito feliz de participar aqui do primeiro Redomascast. E eu tenho para indicar um blog que eu conheci há pouco tempo atrás. Esse blog se chama Santa Paciência, e eu encontrei, na verdade foi o Jonathan que encontrou ele numa propaganda da revista Ultimato, e elas pagaram um boxezinho de propaganda lá, e são moças cristãs e feministas também que discutem temas muito variados, assim. Então elas discutem filmes, discutem livros, discutem aspectos do dia a dia, questão do machismo na sociedade e tudo mais. Então é bem variado o blog, eu acho que tem uns 3 anos já, eu não li o blog inteiro ainda, mas é interessante. E fazer propaganda do Criantaços também, né? É o site onde eu tô há 4 anos já, junto com o Jonathan também, o Cristiano e tudo mais. A gente tem o Podcrente, que é o podcast principal, sai uma vez por mês, e eu comecei há 5 meses o da Prateleira, que é um podcast onde eu indico
livros, filmes. Uma vez por mês também, a Bianca já gravou comigo, a gente gravou juntas sobre a biografia da Malala e foi muito legal o programa. Então, lá eu faço uma indicação meio despretensiosa, assim, é mais para instigar as pessoas a consumirem a obra que eu tô indicando do que discutir os aspectos e tudo mais, profundidade, blá blá blá. Então é mais para instigar as pessoas, sem spoiler, geralmente. Às vezes eu tenho que dar uma coisinha ou outra para fazer sentido do que eu tô falando, mas não revelo a história principal e tudo mais, para que as pessoas terminem o programa querendo consumir essas obras. E acho que é isso. Bom, a minha recomendação é um livro que não é escrito por uma mulher, é escrito por um homem, pelo Moacir Scliar, que é escritor gaúcho. Se chama A Mulher que Escreveu a Bíblia. E esse é um livro, eu avisei na outra gravação, vou avisar de novo, que pessoas que têm problemas com representações relacionadas à Bíblia, cristianismo, talvez não seja o livro para você. Porque ele brinca com essa ideia de que a Bíblia teria sido escrita por uma mulher que viveu no período de reinado de Salomão. E é uma história que não tem nenhum compromisso com uma verdade bíblica ou com uma interpretação teológica, enfim, é só uma história. Mas a maneira com que ele escreve essa personagem eu achei muito boa. Tem as minhas críticas ali, mas enfim, não é o foco agora. Mas eu acho muito boa e eu acho muito... Durante todo o livro, pra mim, só essa hipótese foi muito interessante, assim. Eu acho que a hipótese, como seria, e as discussões... E é óbvio que essa mulher, ela não... Que ele constrói, não tem os... Não sei se ela teria os pensamentos que ele propõe, assim. Ela parece uma mulher do século XXI ali... naquele período, assim. Parece que ela tá meio fora do período dela, assim. Tem essa... Ele é inverossímil nesse sentido, porque ela tem uns pensamentos, assim, que não sei se fazem muito sentido com aquele período, só que tudo isso é muito interessante, assim, eu acho que tudo isso é muito divertido, é um livro divertido, super curto, dá pra ler, assim, no máximo 3 horas, e fica a minha recomendação, eu acho que é muito legal, assim, é só um livro muito bom. Gente, muito obrigada de novo pela segunda vez. Dessa vez foi, né? Dessa vez vai ficar muito bom, gostei muito. A série sempre puxa para 1 milhão de assuntos diferentes e a gente nunca vai dar conta, né, de conversar sobre tudo. Tchau. Tchau. É isso, vamos parar as máquinas de gravação, por favor.